não sei. Está fascinado Isto é o gol de Jericó. Eu vou explicar. Eu sou turista, tá? Tá. Depois eu explico, mas agora não. Sim. Agora na região não, na cidade de Jericó, uma das cidades mais, ou a cidade mais antiga conhecida do mundo. Verdade? Eu que passo livre, e da cidade antiga a gente não vê nada. Pronome? Sicômoro! Sicômoro! Dizem as más línguas que aquele sicômoro é o do tempo de Jesus. Mentira podre! Território palestiniano. Aqui é Jericó? Jericó. Território palestiniano. Alfredo, tem aqui uma fronteira aqui. Mas aqui não há fronteira. Temos que aceitar a Palestina. Mas eu vim me sentar por subir esse ano em Belém eu não vou entrar. Mas aqui tem que dar um horário para un poquito para atrás. Ese es un tel. Un tel es un monte arqueológico. Por baixo dele tem coisas mais antigas, como falava o Padre João, tem também um túmulo de alguma família, um grupo familiar, que leva, através do carbono 14, o entendimento de estar a falar de 9.000 anos. Então, logicamente, se fala 9.000, alguns falam 10.000, estás falando da civilização mais antiga do mundo. Isto por parar a maneira, tem isto muito pobre. Isto era para ter aqui uma estrada larga. Era aquela casa lá assim, muito marcante. É um monte, e se nós continuamos com as passagens da Bíblia na cronologia, fala que Jesus ficou nas águas do Rio Jordão. João Batista batiza Jesus. E depois Jesus aconteceu o quê? Afastou-se subindo um monte no meio do deserto e ficou lá quanto tempo? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. O outro detalhe que nós estamos falando em Jericó. E nós sabemos que Jericó sempre foi uma região muito verde, muito rica. E isso também temos a possibilidade de nós de lá. Assim não falam que não vai ter. Olha para trás, olha para trás! Sabia que ele era tão alto. É algo. Vais no terceiro anel. Tiraste? Ó Sandra, mais não para mandar. Take a photo, monastério. Tem que dar o jeito à coluna. Olha, tira a alçada, tira a foto para este lado. Ele cheira muito mal. Cheiro o quê? Sabemos não tudo. É de atração principal.
à frente, deve ter sido por uma destas ruas, subiu um sicómoro para o ver, porque ele devia passar por ali. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e acolheu Jesus cheio de alegria. Ao verem aquilo, murmuravam todos entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Deve que já atrás da cabeça. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Atrás da E vocês veem o mundo da Palestina. Palestina. Que é a Palestina. Aqui já não é Israel, aqui é Palestina. Ele estava muito melhor quando faziam parte de Israel. Como estava. O assunto dos impostos é um problema sério para eles, com certeza. Cidade da Lua, está marcado ela na esquerda. Não. Uma casa de jogo, os israelenses não podem jogar em Israel, os palestinianos não podem jogar, portanto era na Palestina uma casa de jogo para israelenses, dar uma fantástica fonte de ingresso para eles. Estão fazendo isso e na próxima viagem, eu tinha falado para o Padre João, mas dimos Jericó. Ou fazíamos Jericó, entrávamos por Fusca. Na próxima viagem vamos, a sua ideia, mas o mais provável é... Veja, estou falando porque tem muito ônibus, muito autocarro. Por isso estou falando mais uma vez, vamos primeiro para o almoço, ou seja, que tenha muito grupo e... Ora, restaurante onde nós comemos a alguns quilómetros de Jericó, parte de Israel. de água doce no Mar Morto. É aqui. E chama muito a atenção porque tem uma passagem da... Os boleiros. Sim. Lá. Do Mar Morto, nós temos uma região que quando eu falo o nome de uma cidade, todo mundo fala... Eu não tenho feito reparo, não sei. Pensava que isto era as Palmeiras. É milho. Descontrair o estômago, com banho no Mar Morto. Eles que gostam de vir para... Mesmo que estamos no verão, hoje já devagar, dia com dia. E eu já consigo ver na minha frente, um pouquinho longe ainda, Masada, no meio do deserto, nosso próximo objetivo. Meu objetivo também foi de não falar nada do assunto. Ai, coitadinhos, olha, com as asas abertas. Estão à sombra, deixem-me estar. Olha, vamos entrar, senhores. Senhores. Tão mansinhos, é que são tão mansos. Não sei, temos que ouvir a explicação. Senão a gente fica a ver o mesmo. É só peixeiras. Ó Padre João, aqui mexicano. Olha, o Alfredo pode por fora. Vamos andar de avião. Estou à frente de alguém. Você vê que espetáculo. Ainda vai aqui porque estão mexicanos. Fala espanhol, o quê? Espanhol. Bem português. Agora para lá para cima filme. Para baixo tiro fotografias. Aqui. É o autocarro que vai para o outro lado. Onde? Olha lá. Sim, a estrada Olha por onde mesmo. nós viemos. Ah,
depois é a entrada para onde Estrada, Agora é que vocês vão ver a altura que vocês estão. olha aí, foi uma altura desgraçada. Depois vamos descer É que vocês não. aqui na quinta Vamos descer ao posto de Será? Não pode ser. Não. Oh, isso é impossível. Olha aqui para bem em pé, cá acima. Isso é os caminheiros. É os caminheiros. Hoje era o que o padre estava a dizer há um bocadinho, vocês não ouviam que devíamos fazer o caminho da serpente. Pois é. Da serpentina. Ah, é, realmente é o caminho da serpente. O caminho da serpente. É, o caminho da serpente. Conversamos de nada. Teve jeito de beber ali água, já? Teve jeito a ver ali água, teve, e o mar arcou para trás. O mar arcou para trás. Olha que lá vai o autocarro. Olha que lá longe por nós vemos. Já podia ter dito onde já estou. Já temos a chegar. Nós temos a chegar. Está fresquinho no chão, não? Está fresquinho no chão? A descer vai ser mais rápido. É, deve ser muito. Alegrai-vos no A descer vai ser mais Senhor. rápido. Alegrai-vos. Eu aqui já fiz. Essas pedras assim. Está filmado. No se que tome vamos a ver. No, no bajas, ¿cómo crees? Para estar aquí arriba para verlo cómo vivían ellos, Eduardo. Mar Morto amassado. Fortaleza de Massada. Eu passo, não é? E eu é que ficava a 10 camelos. A 10 camelos, que 4 camelos ficava bem. Se tivessem um, eu já pensava duas vezes. Mas, com certeza, atenção, eu sei que não tudo é para todos e que algumas coisas são para todos e todas as coisas são para alguns. E aquele Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Número 2, nós estamos para lembrar um senhor chamado Herodes. Ouviram falar de Herodes? Já nesses dias conversamos da megalomania dele. E nós conversamos também da paranoia, aquele que constantemente ele estava a pensar, quem sabe algum dia pode ter um problema, quem sabe algum dia pode ter um inimigo, quem sabe algum dia precise de um local afastado para me proteger. Portanto, ele conhece esse local, conhece porque ele vem das origens da Idumea. Idumea é na região do sul, perto do Mar Vermelho. Ele conhece do local. Na fofoca, a mãe e o irmão dele, na época dos romanos, foram presos nesse local. Existia já algum tipo de civilização, um tipo de formações. E o que ele vai aproveitar, vai dizer, isso é um horst, em inglês, é uma formação contrária. Tem toda uma linha de montes e tem esse monte afastado. O que eu posso fazer é aproveitar esse monte afastado e fazer desse monte uma fortaleza. Para fazer uma fortaleza, vamos devagar entender o que preciso. Número 1, preciso de pedras. Pedras, já viram, tem na região todo esse monte de pedra. O que mais preciso? Vamos devagar. Vamos lá. Pessoas para trabalhar. Nós estamos falando de Herodes megalômano, paranoico, gênio,
que na hora de ter soldados, que o soldado não tem inimigos, o soldado pode servir para construir. Portanto, ele vai fazer legiões de construtores. Vamos lá? O que mais precisa? Vamos lá. Material para cortar a pedra. O que mais? Cimento. Cimento, material para cortar a pedra. O que mais? Água. Para amassar a Água, massa. se tu não tens água, Não trabalha e resiste. todo o outro não serve para nada. Então vamos dar prioridades. Água. Onde tem água? No mar. No mar, esse mar tem 33% de sal. Eu não recomendo beber dessa água. Tem água nas rochas? Nas Quando rochas chove- não tem água. Quando chove, Muito filme assististe, não. Tem que fazer Aqueles fundo, que tem que o haver John máquina. Wayne que aparece com a. Não, não. Não, quando chove aproveitavam a Quando água. chove, aproveita a água. Aqui chove mais ou menos, se tens uma ideia, 40 a 50 milímetros anuais de chuva. Acho que não vai dar a ideia. Fazer a obra de inverno que está a chover. Obra de inverno não me convence, a obra daqui é uma obra de anos e anos. Portanto, precisa de muito inverno e verão. Senhores, vocês, não sei se vocês prestaram atenção, mas a 15 quilômetros ao norte daqui, nós falamos do manancial. Que é preciso? Eu coloco, vou dizer, um sistema fácil. 200 burros. Pensem em 200 burros. Tem que ser mesmo. Cada um dos burros camina de 100 em 100 metros. Chega o burro número 1, carrego de água e mando o burro de volta. E de volta de 200 burros, cada um dos burros carrega 50 litros de água. Depois tem os soldados que subem pelo caminho da cobra, que quase todos vimos. E esse chega até lá acima. Aqui em cima, o que preciso fazer? Cisternas. Cortar a pedra. Faço a pedra fechada com teto para evitar a evaporação, porque o clima, vocês veem que é muito quente. Senhores, acabou o problema de água, uns quantos milhares de soldados fazem cisternas, em umas quantas semanas se acabou o assunto, carrega e tem milhões de litros. Next, próximo, o que nós mais precisamos? É? O que nós mais precisamos? Pedra, materiais, os dias tem que comer. Além disso, tem que preparar o local, porque estamos falando, em caso de ter um inimigo, tem que ter material de reserva, não só para me alimentar agora. Nós temos que ter armazéns, estoque, carnes secas, grão, azeites, etc, etc. Muito bons vinhos. Fofoca. Também tinha. Adiante, mas o potencial inimigo tem que ter armas. Depois vou lhes comentar, mas foram achadas armas aqui para 10.000 soldados. Deu para entender as cifras do que estamos falando? 10.000 armas. Armazéns cheios de comida. Água, cisternas, milhões de litros. Mas está faltando o principal. Se isso é uma fortaleza, que tem que ter? Segurança. Para o sistema de segurança, em todo esse monte, que nós estamos falando talvez 600 metros de comprimento e será 200, 300 de largura, todo em redor tem muro duplo. Local para colocar os soldados todo em redor dos muros e 37 torres de controle a uma distância de 400 metros de distância de um potencial inimigo. Isso chama-se paranoia. Dá para entender? Estamos pensando em um inimigo que nunca existiu. Estamos pensando em um Herodes que às vezes poderia aproveitar o local, não sei. Mas em caso de ter uma guerra, quem vai chegar aqui com os soldados chama-se Herodes. E Herodes é a autoridade máxima. E a autoridade máxima onde vai dormir? Com os soldados? Ele tem que ter o quê? Palácio, tem que ter um palácio para ele. Para ter atenção social com os outros. Mas temos um problema. Herodes
não é suficiente ter um palácio, porque ele pode ter desejos individuais, pessoais, certo? Portanto, tem que ter um palácio para poder extrovertir seus desejos, que não tem nada a ver com a parte social. Tem um palácio social e tem um palácio privado. Senhores, a história é muito simples. Fora de ter sido aproveitado, talvez para alguma outra coisa, um esparcimento no meio do deserto com essa temperatura muito não dá. Mas o que nós sabemos é que Herodes não vai viver nesse local nem parecido, porque não tem inimigos, não existiram inimigos. Herodes morreu no ano 4, com 63 anos de idade, de enfermidade venérea, talvez de alguma das que, não sei. Mas o que não sabemos é que a história acaba com Herodes. Lembra que depois de Herodes o nível baixa e ninguém vai se andar interessando muito nesse local. E no ano 66 da era cristã nós começamos a falar de uma guerra. Judeus pedindo dinheiro para Flório, o governante. Flório fala, já deu dinheiro para os samaritanos. Pensando que samaritano, judeu, tudo a mesma coisa. Não entende a diferença, os judeus saem a pedir dinheiro para Flório. Flório se chateia e mata 20.000 judeus na região de Cesareia. E aí começa uma revolta dos judeus, que continua na Galileia, lembra na região norte que nós estivemos? Que continua no Golã, lembra no Golã que nós vimos de lado? Uma coisa curiosa, fique com o nome, Yosef ben Matitiel, comandante de exércitos numa região chamada Gamla, ele vê morrer a seus soldados e ele fala, para nós é uma vergonha, um oficial que decide não morrer com os soldados. Continua a guerra, desce a guerra, chega até os essênios, chega a todo mundo, sobe a Jerusalém, sitia Jerusalém no ano 69 da era cristã, um senhor chamado Vespasiano. História muito conhecida. Vespasiano é nominado autoridade de Roma e quem vai continuar o caminho dele é seu filho Tito, o famoso Tito que no ano 70 fica autoridade do exército e destrui o templo de Jerusalém. Muitos judeus fugiram da Galileia, dos essênios, do Golã, de Jerusalém, e muitos deles vão chegar num monte que tinha pouca defesa, certo? Ninguém está pensando no local em especial, e chegam nesse local chamado Masada, que não tem nada a ver com a palavra em português, tem a ver com Metsudá. Metsudá é fortaleza, e nessa Metsudá, ou Matsada, é onde os judeus que chegaram aqui dominam o local, ficam no local, e quando chegam os romanos sabendo perseguir os judeus, subem por esse caminho da serpente, da cobra. Um caminho difícil, naquela época bem mais difícil, e os judeus inventam o jogo de boliche, o bowling. Você sabe o jogo de bowling, de boliche? Você joga a bola ao primeiro e caem todos atrás, certo? Impossível dominar. Imagine o efeito domino, lembram com os dominos que nós fazíamos o joguinho? Joga o primeiro, o resto não tem maneira, não há. E além disso vem com a equipe de combate, com a luta, com o capacete, com tudo isso, com essa temperatura tão agradável. Impossível! Eles são espertos e falam o quê? Aqueles judeus vão ter que descer. Não sei se não assistiram ao filme, não sei qual é o problema deles, mas vocês já sabem a história. Aqui tem água, tem comida, tem tudo, não precisa descer. Eles subem e descem, sobem e descem. Ninguém obriga aqueles judeus, igual que qualquer homem que somos animais de costumes, certo? E quando nos acostumamos a um local, já vamos fazendo uma tenda, vamos fazendo uma moradia, alguém aprende a fazer pão. Ô Tristão, venham cá comer à mão.
Assim tem que vir estar agachado. Olha, estão a ver, o que ainda está... Olha ali ainda, aquela parede que ainda está preservada, ainda daquele tempo. A parede deste lado. Palácio Ocidental, eu queria que marquem e chamem a atenção. Dá para ver uma linha preta? Justamente a ideia é que o Estado de Israel não engana ninguém. E quando nós reconstruímos ou melhoramos o local, deixamos a marca como foi achado na origem e o resto reconstruem. Agora é espiada de Portugal para Brasil, uma brasileira que tinha aqui um nível da terra, e o nível da terra nós vimos que está daqui a 20 metros para baixo. Esse seria o local da rampa, simplesmente que na hora que nós estamos olhando a rampa da cima, não dá para ver o plano inclinado. Então nós temos esse é o local de contato, dá para ver que foi quebrado aqui a parte do muro, e esse é o local do ataque e da rampa. Lá na frente, dá para ver como se fosse uma greve de futebol, certo? Um centro onde fazem apresentações de luz e som, que falam e contam a história como eu contei. Por isso nós temos lâmpadas, temos iluminação, a iluminação não é da época. Do lado direito dá para ver uma área quadrada, um retângulo enorme lá no fundo. Esse é o quartel-geral do comandante Silva, aquele que vai dar a supervisão, entre outras coisas, e ver que seja construída bem a rampa. E na frente dele, na frente do quartel-geral, dá para ver uma linha de pedras. A linha de pedras é um círculo, fechar toda essa área em redor para ninguém fugir do local. Do lado esquerdo da igreja, há uma árvore de tamareiras. Na direita da árvore de tamareiras há uma construção de madeira. Dá para ver? Aonde? Não estou a ver. A construção em madeira não é nem mais nem menos É das palmeiras. que o carro original que foi usado para conquistar Masada no filme que fizeram há 40 anos atrás e nos deixaram de presente o carrinho. Não é isso original, é original do filme. O filme foi feito lá na frente. Vocês sabem, para evitar os problemas da cenografia e demais e não estragar esse monte. Mas já nós temos uma altura, nós temos uma diferença de alturas, nós vemos a diferença da rampa na nossa frente, depois nós vamos ver ela de lado. Por enquanto, continuamos a caminhar um pouquinho para... Se você põe alimentação naqueles espaços e esses passarinhos vão acompanhando de dia com dia, de semana com semana, estão acostumados a chegar lá e você pode ter uma fábrica de matérias-primas novas de alimentação. Comentando como ideia. Logo eu leio.